Meu amigo investidor, vamos falar hoje sobre os fundos imobiliários, nosso queridinho aí na Bolsa de Valores, principalmente porque eles nos pagam dividendos mensais, pagamentos recorrentes, né, do nosso investimento, resultado, melhor, do nosso investimento. A cerca de 1% daquilo que nós investimos, ele retorna, ele volta para nós como pagamentos mensais, ou seja, dividendos. E isso nos desanima, né? Ver o retorno do nosso investimento, principalmente para nós que estamos começando. Esse é o assunto de hoje. Vamos falar isso no nosso canal aqui no Tempo de Investimento. E precisamos lembrar acerca de uma correlação, ou seja, correlação entre a renda extra e a renda fixa, ou a renda fixa temporária, né? Por quê? Porque nós sabemos que quando a renda fixa, ou seja, a taxa Selic, ela está elevada, ela está em alta, está subindo, consequentemente os fundos imobiliários, as ações, a renda variável no caso, ela vai sempre estar em queda, ela vai cair. Mas só que nós observando agora a taxa Selic a 15%, nós vamos ver os fundos imobiliários subindo. Mas por que disso? Simplesmente porque a bolsa, o mercado, ele se antecipa. Por quê? Porque quando a taxa Selic estava em alta, ela começou a subir, os fundos eles tiveram um impacto. Mas só que não foi esse ano, né? Vem desde o ano passado. Foi a 12, foi a 13, 14, até chegarmos a 15. E muitos fundos imobiliários tiveram queda aí de 10, 20, 30%. Porém, se nós escolhemos bons fundos imobiliários, até sofre o impacto, né? Mas eles começam a se valorizar novamente. Por quê? Porque a taxa Selic está uma taxa recorde, né? A maior taxa de alguns anos. Ou seja, provavelmente ela chegará em ciclo de queda. E quando ela começar a cair, os fundos imobiliários eles não vão subir automaticamente. Eles já vêm subindo de agora, porque aqueles que compraram, adquirirem fundos agora estão, ou melhor seja, aqueles que já vêm comprando com a queda do fundo imobiliário, tá já começando a ter resultado, ver lucro de agora. Porque quando a taxa Selic ela começar a entrar em queda, os fundos imobiliários já vão estar altos, já vão estar pagando bem, vão estar bem valorizados. E aí que muitos vão querer entrar, porque muitos investidores iniciantes que veem a renda fixa pagando melhor, né? Ela no momento em alta, retiram os seus investimentos dos fundos imobiliários, dos seus investimentos do areia, né? Que é um sistema ali cíclico que hora está em alta, hora está em queda. E muitos, por não entenderem, por ter medo, por não estudar o seu perfil de investidores, retiram e começam a investir na renda fixa, mas não entendendo que quando os fundos imobiliários estão em queda, aí que é realmente o momento de estar adquirindo bons fundos imobiliários com desconto, bons fundos imobiliários mais barato, porque certamente irão valorizar com o decorrer do tempo. Ou seja, há relatos de fundos imobiliários que quebraram, né, que entraram em ação judicial, que perderam, que investidores que investiram naquele fundo imobiliário perderam dinheiro. Por quê? Porque investiram em fundos imobiliários ruins, fundos que só tinha um galpão, não foram, né, multi-galpão, não foram regiões, setores, ou seja, compraram ali fundos imobiliários que muitas vezes estavam começando, fundo imobiliário que não tinha muitos investidores, não tinha muitos negócios espalhados, então tiveram prejuízo, tiveram perda, porque os fundos imobiliários eles são investimento de risco médio, não são como as ações que são risco alto, um pouco mais alto, não são como o Bitcoin, as criptomoedas, que é um risco mais alto ainda. E é claro que não vai se comparar com uma renda fixa, né? Um tesouro Selic,
um CDB que você não perde dinheiro, mas sim só vai ganhando ali conforme a taxa. Pode dar variação conforme for o conselho ali, né? Principalmente a renda Selic, quando o Copom decidir se vai baixar, se vai elevar, se vai manter, mas porém é difícil perder dinheiro. Não é como uma renda, uma poupança. A poupança você já perde dinheiro porque rende pouquíssimo e ainda perde para a inflação. Esse vídeo é mais um alerta para aqueles que realmente gostam dos fundos imobiliários, gostam de ver ali o dinheiro pingando na sua conta, né? O seu dinheiro trabalhando para você, você recebendo ali enquanto dorme. Eu até ouvi alguns falando que para quem está começando e não tem um patrimônio já, né, não tem muito dinheiro investido, que o certo seria investir em ações de crescimento e não em fundos imobiliários, porque pensando em dividendo, receber dividendo, precisa se calçar, né? Precisa ter uma base ali. Eu discordo de um lado, porque nós estamos começando, nós queremos ver o resultado do nosso investimento, mesmo que a princípio seja pouco, porque não há como nós que estamos começando, certamente iremos investir pouco, ter um grande resultado. Se tiver uma proposta dessa, certamente saia que seria golpe, será golpe. Então, nós que estamos começando a investir, nós gostamos de ver ali nosso dinheiro pingando, caindo na nossa conta. Então, não deixe para comprar os fundos imobiliários quando estiverem caros. Estavam com queda, agora estão se reajustando e é tempo ainda de aproveitar bons fundos imobiliários com desconto para recebermos dividendos mensais e assim temos uma renda extra, não, que não seja agora, mas sim começar a montar para o nosso futuro. Esse é o vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu terei o prazer de estar respondendo. E também diz aí se você tem comprado fundo imobiliário com desconto, se já valorizou. Deixa sua curtida, seu like, melhor dizendo. Compartilhe. Fique com Deus, um abraço e até a próxima.